Fernanda Bruno, Inteligência Limitada, fala sobre adoração e música e fala um pouco sobre a sua carreira. Tive um recorde de 60 mil pessoas no Profetizando das Nações em São Gonçalo. Nossa. Num palco que os rebeldes tinham deixado lá, aquela banda Rebelde, né? Sei, tinha você feito um show. aproveitou. Aí a gente ficou com o palco pra gente no dia seguinte. Também rebelde também, Também né? rebelde, né? Então a gente ficou com o palco pro outro dia e montamos uma estrutura maravilhosa e vieram 60 mil pessoas. Foi lindo. E eu tenho uma dúvida sobre música de louvor e música gospel. É a mesma coisa ou não necessariamente uma coisa toda a música gospel é a música de louvor? Deveria ser, mas o louvor, por exemplo, o louvor significa falar bem de Deus. A adoração é falar com Deus. Então, o louvor ele é horizontal e a adoração ela é vertical. É igual a cruz, Tá. vertical e horizontal. Então, quando eu digo assim, vou cantar um louvor, eu vou cantar uma música cristã que vai falar bem de Deus para. Esse foi qual? Esse aí deve ter sido o Louvorzão da 93, Tá. da Rádio 93. Mas eu tô falando de outros, do Canta Rio, Entendi. que também tem na Praça da Apoteose. Mas aí eu acho que é na Quinta da Boa Vista, não é? Esse aqui na Quinta da Boa Vista. São públicos enormes, Poxa, assim, que desculpa, a gente... você estava falando da diferença de louvor para adoração. Sim, a adoração é quando eu falo bem de Deus. Para você ou para o auditório que está assistindo, eu começo a dizer como Deus é bom e eu estou falando bem de Deus. A adoração eu falo com Deus, direto com Deus. Então são canções que eu canto direto para Ele e outras canções que eu canto a respeito dele. Essa é a diferença entre louvor e adoração. Então eu canto louvor e adoração, as duas coisas. E tudo isso é música cristã. E no culto... No culto a gente pode fazer as duas dá pra coisas. fazer as duas coisas. Normalmente a gente começa do átrio até o Santíssimo. Não tem o princípio do tabernáculo? Sim. Átrio, santo e santíssimo. Sei. Então a gente começa no átrio, onde todo mundo está celebrando, como o povo de Israel fazia no átrio, celebrando para que houvesse o sacrifício. Hoje a gente não precisa mais de sacrifício por causa de Jesus Cristo. Então no santo lugar, que é mais de koinonia, de comunhão, tá um em comunhão com o outro, e ali a gente celebra uma música de comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado. Então a gente consegue cantar uma música pro outro, olhando Sim. no olho do irmão. E daqui a pouco a gente tá, quem já pisou no santo dos santos, falando com Deus direto. Em outro lugar, não sabe viver. E ali eu tô falando com Deus diretamente. É uma sequência, do átrio até o Santíssimo, onde ficava a arca. Hoje, a gente não tem mais arca no Santíssimo Lugar, mas a gente tem Jesus, que é o símbolo da arca. 100% homem, 100% Deus. Assim como a arca era 100% de ouro e também de madeira, nós temos hoje Jesus Cristo no lugar da arca. E por isso nós adoramos direto a Deus. O véu foi rasgado, o véu que separava no Santíssimo Lugar do átrio e do Santo Lugar. E hoje a gente pode entrar por esse novo e vivo caminho que é Jesus. Entendi. Vamos fazer uma pausa para uma música agora, antes da gente continuar? Vamos lá, uma que eu gravei na África, Tá. que diz assim: volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Num sonho espiritual, e dizer, Vilela, eu sonhei com você assim, 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 e eu entendi de Deus que Deus vai fazer isso com você, aquilo com você. Então a gente não pode botar Deus numa caixinha nunca e dizer que a nossa teologia é única. Eu acredito assim. E teus discos? Meus discos. discos. Como que foi depois desse primeiro disco? Como foi? Aí você começou a rodar o país. Qual foi teu encaminhamento que você pensou? Uhum. O que você pensou o que eu vou fazer na minha vida? Ou você vai levando e... Rapaz, eu fui levando, porque... Você não fez um planejamento? Nunca. É? A gente gravou o primeiro CD junto, eu e Emerson, e a gente não tinha dinheiro para casar. Então a gente levou o primeiro tape para uma gravadora chamada MK Music. E o Emerson já conhecia essa gravadora de outros cantores que ele produzia. Sei. Então o Emerson e a Extra levaram esse tape para dona da gravadora ouvir. E a gente tinha pouquíssimo dinheiro para fazer um disco que antigamente a gente chamava de bolacha, para poder fazer os demais. E eu deixei na gravadora para tocar, na rádio da gravadora.
e voltei para buscar depois, porque eu não tinha dinheiro para fazer outro. Então, já que não me chamaram, Sim. eu queria o disco de volta para poder fazer algumas peças. E aí a dona da gravadora falou assim: quem tá embaixo? A Fernanda Brum, a menina? Manda ela subir. Aí eu subi, meio assustada. Ela ouviu o meu CD, marcou de eu ir para lá. Eu fui com o Emerson, eu subi com o Emerson. Ela ouviu o meu CD e falou assim: chama Marina agora. Chamou a filha dela, sentou à mesa comigo e falou assim: filha, nós vamos ficar com ela, né? Ela vai ser artista nossa. Eu falei: eu vou? Sim. Você quer ser distribuída ou você quer ser artista? Eu não sabia a diferença Como de ser assim? distribuída para ser uma O artista. que é ser distribuído? Distribuída, eles iam pegar o meu tape e iam distribuir nas lojas como um artista que é dono do seu próprio tape e está só distribuindo. Ser artista da gravadora significava que eles iam comprar o meu tape e eles iam investir na minha carreira. Então estava saindo uma cantora da gravadora na época, eles pegaram todo o investimento dessa cantora que estava saindo e investiram em mim. Então, eu na hora, assim, eu falei: Espírito Santo, eu quero ser distribuída ou eu quero ser artista? O que é ser artista? Na hora eu tinha que responder, eu falei: eu quero ser artista da gravadora. Ah, então ok. Então você assina aqui. Eu falei: eu sou de menor, né? Mas vou assinar. Assinei. Ela disse: não, tua mãe tem que vir assinar. Eu falei: opa, vamos lá. Chamei a mãe, chamei o Emerson e foi um dia que ficou celebrado, né? Passei 29 anos na MK e tô há 6 anos na Sony Music. Poxa. Foi um tempo muito bom. E agora eu tô numa nova casa, numa casa que me abraçou de todo o coração. Mas foi uma história muito longa, né? Com a MK. Lá eu conquistei 2 Grammys latinos. Sempre os discos sendo lançados e com muita vendagem.